e aqueles que irão para os seus postos de trabalho. Mas nós, claro, nós também iremos para o nosso posto de trabalho, como é nesse caso, mas não é trabalho secular, mas sim na obra do Senhor Deus vivo, e aqueles que também irão para cultuar de forma presencial. Então temos que ponderar também nisso. Além daqueles também que irão, como já eu disse, os seus postos de trabalho secular, e tudo nós temos que ponderar. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Embora estamos indo mesmo na hora, vamos para a hora que é habitual, que é 5 horas, tempo de Angola, menos 1 hora para algumas nações, como acho que na França, Holanda, uma coisa desse. Portugal, acho que a hora é a mesma nesse momento, ou neste período. Glória a Deus nas alturas. Assim vamos-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o vivo e eterno Deus. Espero que você tenha orado o suficiente, porque a cada reunião que nós temos, saiba, meu irmão, minha irmã, que é uma oportunidade que Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, tem criado para você buscar a face dele, para buscar a face do Senhor Deus vivo. Então, tendo essa oportunidade, não deve desperdiçar ela. Não deve desperdiçar essa oportunidade antes de buscar, ou ainda deve, glória a Deus, agarrar-se a ela o máximo possível que for, para tirar o máximo proveito que puder. Louvado seja o nome do Senhor, o máximo proveito. Essas orações que nós temos feito, como essa aqui há pouco acabamos de fazer, parece que é um tempo perdido, parece que são noites perdidas, mas trarão grandes resultados no futuro. Esse futuro pode ser um futuro de curto tempo, médio, longo, como se diz no prazo de tempo, assim. É verdade que quando nós oramos e também temos. Glória a Deus, precisamos ter certeza, precisamos ter fé, glória a Deus, para recebermos aquilo que nós estamos a pedir, que estamos a buscar no Senhor Deus vivo, do eterno Deus. Porque não faria nenhum sentido orar sem fé, orar a duvidar, orar sem acreditar naquilo, ou então no Deus que pode conceder a você aquilo que você está a buscar. E assim gastar tempo, passar noites acordadas, seria um sacrifício em vão, seria um esforço em vão. Por essa necessidade de se orar, sempre tendo a certeza de que Deus não só está a ouvir a sua oração, o seu clamor, mas que a seu tempo Ele trará a resposta, porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, então não falha, porque não é o filho do homem que minta, ou ainda não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E também não falha porque não há nada que possa impedir o agir dele, o operar dele na vida daquele que espera nele pacientemente. Assim como, glória a Deus, os guardas anseiam pelo amanhecer, pelo surgimento do dia. Sim, porque a noite vai-se embora e venha o dia. Assim também, glória a Deus, se ansiosamente aguardarmos por Ele, ainda esperarmos por Ele, se ansiosamente esperarmos pela presença do Senhor, louvado seja Deus, por aquilo que Deus tem para nós, por aquilo que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, você vai ser recompensado, a sua fé será honrada. Deus não honra as nossas lamentações, as nossas lamúrias, mas antes, Deus honra a nossa fé. Porque se Deus honrasse as nossas lamúrias, as nossas lamentações, sabe o que teria acontecido? Os que estão lá nas ruas a mendigar, os andrajosos, os mendigos, todos eles teriam sido alcançados. Porque aqueles que estão lá também estão a lamentar. Estão a lamentar por causa da vida difícil. Estão a lamentar. Que estão lá na rua, que estão em vários lugares, em certos centros de acolhimento, enfim, também estão a lamentar com a vida, estão a chorar, uns estão nos hospitais
não conseguem levantar, estão lá a chorar de dia de noite, meu Deus, estão lá a chorar. E por que Deus que não responde aos tais? Por quê? Porque os tais estão a clamar, estão a chorar, estão a lamentar, sem fé. E porque sem fé é impossível agradar a Deus, então Deus não pode fazer nada. Mesmo ele sendo imagem, não digo semelhança, porque ninguém que é semelhança de Deus vai para o inferno. Imagem sim, porque o homem perdeu esse privilégio, como já tenho ensinado, de ser verdadeiramente feito imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o homem foi feito ou criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, mas perdeu esse não só privilégio, mas também essa virtude, enfim, perdeu, glória a Deus, essa particularidade que só o ser humano, glória a Deus, tem isso, pois só o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados a imagem e semelhança de Deus, não foram. Glória a Deus, mas o homem foi, louvado seja Deus, o homem foi. Mas o homem perdeu isso. O homem perdeu isso em Adão e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Como já é sabido. Então, o agradar a Deus e assim Deus conceder, glória a Deus, a você. Aqui você está, glória a Deus, orar. A sua oração não será uma oração de amor e de lamentação, não será um choro vazio, um grito vazio, não será, glória a Deus, lamentação sem fé, mas vai ser choro, glória a Deus, e lamentação com fé. Mostrou a lamentação de Raquel, no livro de Jeremias, glória a Deus nas alturas. Raquel chora pelos seus filhos, lamentação, choro. Raquel chora pelos seus filhos, porque não existem mais. Sim, por que é que não existem mais? Porque foram levados para a terra do inimigo, para o exílio. Sim, ela estava a chorar e a lamentar. E até perdido os seus filhos, mas estão com aquela fé, e aquela fé, essas que estão a não pensar, ou então de forma perseverante. Meus irmãos, para um constrangimento, uma quebra de sinal, mas graças a Deus aqui estou de volta. São essas peripécias, os obstáculos, as oposições, são em Jesus. Mas é com essas coisas que nós nos tornamos fortes, experimentados e mais que vencedores. Veja, por exemplo, isso. Por exemplo, que ainda bem que estou a falar disso. Estou a falar, glória a Deus, da fé, em perseverar, glória a Deus, fé para perseverar, ou em perseverar em buscar ao Senhor Deus vivo, ao eterno Deus, em continuar a fazer aquilo que você começou a fazer, em continuar a orar, mesmo não vendo nada, mesmo não tendo resposta daquilo que você está a buscar, mas ainda assim você persevera em buscar, você persevera em orar, você insiste em orar, mesmo não vendo as mudanças necessárias, então
Acho que você está a precisar, ainda assim, você persevera em orar. Você continua a invocar o nome do Senhor. Isso é fé. Glória a Deus. E essa fé move montanhas. Essa fé faz o céu baixar. O céu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu dizia, veja, por exemplo, essas oposições que até hoje continuam a ter. Isso já não devia ter existido mais. Da rede constantemente cai daqui, cai daí, cai daqui, cai daí. Torna-se muito difícil. Se for um homem carnal, um homem não espiritual, vai ficar escandalizado. Se for um homem carnal, escandalizados, e vai dizer, não pode, alguma coisa está errada, alguma coisa está mal. Como é que pode isso? E aqueles que de entender as coisas na carne, em vez de buscar martelar as cabeças e não bater depois. Sim, de coisas que não existem. Para não falar até glória a Deus nas alturas. Muitos obstáculos, muitas oposições existentes. Se eu fosse um homem frouxo, fraco, já desistiria há muito tempo desse grupo. Já. Você já viu, como eu dizia, a obreiro adicto lá na igreja? Já também um outro obreiro, que o tecladista, estávamos assim a falar. E o outro também, né, que é o líder do grupo coral lá dos jovens. E eu disse, isso é uma das coisas que mais me aborrece. É quando o som está a soar de forma desagradável nos meus ouvidos, isso irrita. Quando há um ruído estranho, isso aborrece. Mesmo eu, quando quero tocar, estou a sentir que alguma coisa está completamente estranho. Eu já fico chateado, não na carne, no espírito sempre, não é? Procuro já tentar resolver aquilo. Se não for possível, então, se aquilo continuar a soar negativamente, questão de que o som, vozes, principalmente também, se eu quero tocar o instrumento, alguém está a tocar, coisas do gênero, mas aquilo está a soar de forma horrível. Aí eu dizia isso ao obreiro dele e aos outros obreiros também estavam com quem eu estava a conversar. Aí já me queria perca de vontade de tocar. Se eu tinha vontade de tocar, eu já não toco mais. E eu até disse, e esse grupo dos obreiros, até não falei o grupo dos obreiros, eu falei, há pessoas, por exemplo, entre nós, eu disse, por exemplo, aqui entre nós, já me pediram para tocar para eles, mas só de pensar as condições sonoras, como o som tem soado. Então, isso faz-me pensar duas vezes. Estávamos aí a ensaiar, eu estava a tocar violão, o tecladista lá a tocar teclado, para o grupo que vai cantar amanhã, um grupo nesse caso, né? E eu disse, está a ver como está a soar o teclado? Está a soar bem, porque não está amplificado, porque o está desligado, a mesa está desligada, aquilo tudo, o aparelho está lá desligado, e o som está a sair de forma normal. Pelos seus alto-falantes. Se tivesse a soar também desse jeito, do que nas caixas de ressonância, as caixas de som, são chamadas vulgarmente de coluna, esse é um bom, infelizmente, não tem sido assim, infelizmente. Então isso cria-me uma autêntica confusão. Queria me ter perca de vontade de tocar. E muitas vezes eu disse, só sei que não toquei. Quando fui indagado, não, o pastor não tocou. Eu disse, sim, eu não toquei. Não deu mesmo para tocar, não deu para tocar. Não deu para tocar. É complicado. Eu estou a tocar, nem estou a ouvir o instrumento que eu estou a tocar, é muito complicado. Só estou a ouvir lá pelo alto, lá em cima. E eu não consigo identificar a diferença das vozes que estão a cantar
E do instrumento que eu estou a dizer, tocar só a queca, né? Como se fosse, quer dizer, alguém que está sendo levado pelo vento, como um papagaio, ou então uma ave cega, só está sendo guiada pelo barulho das asas das outras aves. E facilmente se comete erros quando se toca desse jeito. Se comete erros. É como alguém que está a andar às palpadelas, ou então na escuridão, não sabe por onde sabe pisar, como disse o apóstolo João, e porque não sabe por onde deve passar, nem pisar, vai pisar onde não deveria ter pisado, onde não deveria pisar. Ou vai tropeçar. Ou vai tropeçar. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, sim. É mais ou menos isso. Mas ainda assim, nem conheço o desistir no seu todo. E assim, refiro-me aqui ao nosso grupo. Se eu fosse um homem frouxo, sem fé, não fosse perseverante, paciente, o que teria acontecido? Teria de não. Fica assim, eles ficam lá, quanto mais. Aí só uma vez até que eu entrei e tive que insistir. Aquele era insistir, porque houve dia mesmo que parece o diabo, o próprio demônio em pessoa, não sei como é que diria. Se sentou no sinal, pá, hoje está mal. E o telefone, por incrível que pareça, como houve um dia, que nem o sinal de 3G ou 4G, 3G, não importa, aparecia no telefone, sumiu. Quer dizer, se sumiu, se desapareceu, não tinha como funcionar, não. Só voltou a reaparecer depois que reiniciou o telefone, mas também já por volta de 4 horas, quase 5 horas de Angola. Quase 5 horas de Angola, praticamente o período que nós temos terminado com a nossa reunião, não? E aquele período, por aqui mais eu ia entrar. 4 horas, quase 5 horas de Angola, não faz nenhum sentido. É só para verem tamanhas dificuldades. Estou a dizer isso porque há pessoas que a mínima dificuldade está a orar, está a tentar esperar no Senhor, porque a situação persiste, acaba desfalecendo. Aqui mesmo no nosso grupo há pessoas que entravam antes, que oravam, mas hoje já não entram porque foram atacadas pelo demônio, porque sofreram um ataque, sentiu dor aqui, sentiu jugo, sentiu fardo, e hoje não, já não quero mais entrar. Amém. Pronto, ninguém é forçado, né? A entrar onde não quer entrar, ou então a fazer aquilo que ela não queira fazer. Porque o cristianismo é liberdade, né? Porque até o próprio Deus não obriga ninguém. E assim nós também aprendemos isso, que não devemos obrigar ninguém. Glória a Deus, não devemos constranger ninguém a fazer aquilo que a pessoa não queira fazer, mas fazendo aquilo que o Deus vivo tem feito, que Ele nos aconselha também a fazermos. O quê? Aconselhar as pessoas, exortar as pessoas por aquilo que elas devam fazer e aquilo que elas não devam fazer. É isso que nós procuramos fazer, é isso que nós temos aprendido também. Louvado seja Deus. Por isso, esse tempo passado também aos obreiros, que não devem constranger ninguém, tanto na questão de orar. Se a irmã quer orar, vai orar, amém. Se não vai orar, não deve-se oprimir, ou constranger, ou forçar a pessoa para orar, mesmo ela não querendo orar. Depois vai orar, mas sabe, a pessoa está dela. E assim é complicado. A pessoa não vai orar de coração, não vai orar em espírito e em verdade, vai orar na carne, sim, e na falsidade.
Glórias, como dizia, para quem já deu conta, tanto os que estão na igreja de forma presencial, como até os que não estão, mesmo que têm participado aqui no grupo, conseguem notar que eu não forço as pessoas. Porque também, como eu já disse, o cristianismo não é assim, não é forçar. Naquilo que eu posso ajudar com palavra, com oração, eu faço. Se a pessoa acatar, amém, mas se a pessoa não acatar, o problema já será de pelo menos que foi advertido. A outra coisa que eu não deixo de fazer é aquilo que eu tenho que fazer e não o que não fazer. Então aquilo que acaba deixando um peso de consciência em mim mesmo, não é? Por isso eu procuro sempre entender qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Glória a Deus. Se eu tiver assim complexo, eu busco o Senhor, eu vou até a posto para poder, sabendo que depois tem mais experiência, mais crescido espiritualmente, e é o nosso Pai, então eu vou lá expor a situação para poder perceber que eu realmente eu posso já procurar saber da parte do Senhor, e o próprio Senhor me mostra se ainda assim houver uma persistência, eu vou procurar auxílio aqui no nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim que temos indo, e glória a Deus, mas que tem que haver espírito de perseverança. Espírito de perseverança. Está a buscar essas coisas. Recording stopped. De novo, como eu dizia, aqui estamos nós. Quem nascer de novo, ainda não nasceu de novo, deve perseverar em buscar. Há uns que nascem de novo mais rápido que os outros demoram mais tempo, levam mais tempo por causa também das cargas demoníacas, as próprias famílias, o envolvimento também que a própria pessoa foi tendo complicado, se calhar a pessoa andou em vários caminhos. Recording in progress. A pessoa contraiu muitas maldições, muitos pecados. E assim, a pessoa ao buscar Cristo Jesus vai ter muito, mas muito, ou muitas dificuldades. Terá que ser mesmo forte para perseverar até que as correntes, as cadeias sejam quebradas, até que se confirme aquela palavra que está escrito no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 28. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos teus ombros e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Sim. Com muita perseverança. Assim o jugo sendo quebrado por causa da unção, você fica livre. E é aí que se cumpre também a palavra de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é a palavra de Deus, que cai sobre a vida do homem e assim quebra o jugo sobre os ombros do pescoço do homem, da mulher, e remove o fardo sobre os ombros. E a pessoa que era prisioneira ou cativa fica livre. Fica livre. Glória a Deus das alturas. Mas com muita perseverança mesmo. Com muita perseverança. Porque se vocês não sabiam as maldições, tanto familiares como as maldições extrafamiliares, aquelas maldições extrafamiliares são aquelas maldições que não vêm diretamente da família, mas sim vêm fora da família, que alguém invejou, odiou. Hoje o mundo é assim, não é? E não só, para não falar daquelas maldições que não vêm da família, mas o que lançou está em conexão com os grupos da parentela, da família, e assim acaba atacando a pessoa,
para afligir, para infernar a vida da pessoa, para matar, roubar e destruir. Para não falar de outras, eu também não entrando em conluio com os familiares, mas porque está com inveja, ódio, se calhar um colega de escola, de trabalho, enfim, qualquer que seja. O vizinho acaba lançando uma maldição, acaba lançando uma praga. E a pessoa, porque não tem Deus, ou porque diz ter Deus, mas na verdade não tem, acaba sendo atingida com essa maldição, com essa praga. Acaba sendo atingida a ponto de que ficar paralisado ou coisa do gênero. Sim, a ponto de sofrer essa aflição. Isso também é uma maldição. E sendo uma maldição, e ao mesmo tempo também uma condenação. Porque quando Paulo falou, e portanto agora tem uma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, está a ser referido disso tudo, todas as aflições, todas as perturbações, doenças e outros males. Isso tudo faz parte de condenações. São condenações deste mundo e que seguem a vida daqueles também que são deste mundo, que vivem este mundo, que amam este mundo e tudo que no mundo há. Por isso o apóstolo João fala na sua epístola, 1 Epístola, capítulo 2, versículo 15 em diante, não é o mesmo mundo não que no mundo há. Porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua concupiscência passarão. Mas aquele que crê na palavra de Deus, esse permanece para sempre. Esse permanece para sempre. Então, esse é daquele, como eu já disse, eu repito, que ama o mundo, que é do mundo, que ama o mundo e tudo que no mundo há. E a uns, até mesmo não tendo envolvimento direto com as trevas, ou porque não andou em casas obscuras, por aí fazer coisas do gênero, até fazer sacrifício aos demônios, sem saber, adorar aos ídolos, as imagens, sim, acabam contraindo também sim, demônios sobre a sua vida. E essa é a autêntica aflição, porque está sobre maldições, está sob o controle do diabo. E o diabo concede aqueles que são seus também, servidores, enfim, tudo que ele tem. E ele não tem nada de bom, só tem morte, só tem destruição, só tem roubo. E ele dá a todos aqueles que são seus seguidores, a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que amam ao mundo. Ele dá essas maldições, essas pragas, essas aflições para afligir os homens. Mas porque ele é enganador, então engana as pessoas não vão dar conta que são maldições, que são perturbações, que são coisas que no futuro vai fazer a pessoa padecer eternamente. Fica naquele embalo. Por isso a Bíblia diz que o diabo, sim, cegou o entendimento dos homens, porque não entendem e não lhes resplandece a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória do Deus vivo, do eterno Deus. Sim, a glória do vivo e do eterno Deus. A glória daquele que vive para todos sempre. Não, isso todas as maldições, todas as maldições. Porque não tem Deus, mas tudo que no mundo há, mesmo frequentar a igreja, mas porque ama o mundo, então é do mundo. Que ama aquilo que é do mundo, estou a falar aquilo que é do mundo, que faz parte do sistema pecaminoso. Não estou a falar do mundo enquanto natureza, enquanto sistema cósmico, não é isso. Estou a falar
o mundo enquanto sistema de pecado. Sim, enquanto sistema do pecado. Então, o homem ama o mundo e o seu sistema pecaminoso, vai estar sob a influência daquele que é o príncipe desse mundo. E vai descansar, o mundo está descansado. Não faço descanso porque ninguém descansa no maligno, pois o apóstolo disse que o mundo já é no maligno. Jazer no maligno não significa descansar no maligno, mas ninguém descansa no maligno. Se ele é maligno, vai descansar. Como é que vai descansar? Não é possível. Não é possível. É um falso descanso. Falso descanso. O engano da alma, o engano do diabo coloca na mente das pessoas que estão a descansar, como eu disse, para mesmo assustar, já caíram numa cova, num lugar que já não há mais saída, não há mais retrocesso. Infelizmente. Sim, mas aqueles que têm a oportunidade, como nós, graças a Deus, como você, meu irmão, minha irmã, pode se livrar dessas maldições, pode se livrar de todas as condenações, tanto das maldições familiares quanto das maldições ou como das maldições extrafamiliares. Pode se livrar assim. Como é que a pessoa se livra dessas maldições? Porque quando a pessoa, só para concluir, eu vou voltar já onde está para concluir, ao raciocínio, aquilo da linha, glória a Deus, meu raciocínio em que eu estava. Quando a pessoa está sob a influência dessas maldições, a pessoa é escrava. Eu falei, só que não terminei o pensamento, né? Ao raciocínio. Eu disse que quando a pessoa está acreditada que serve ao mundo, do mundo, então, é servo de Satanás. Nesse caso, os príncipes, o Deus desse século. Segundo o entendimento das pessoas que não creiam no Evangelho vivo, e assim resplandece sobre eles a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E ao mesmo tempo as pessoas são escravas. E assim são dominadas por esses poderes das trevas que dominam o mundo. Que dominam e que pertencem a esse sistema pecaminoso. E até que dominam até o mundo cósmico. Por causa do pecado de Adão, até a natureza está a gemer. E Satanás tem tido poder sobre a natureza. E ele tem entregado poder aos seus servos para eles matarem, roubarem e destruírem a natureza. Só não destruíram ela na sua totalidade porque Deus não tem permitido. Porque senão nós também que vivemos, que existimos, fazemos parte do reino, os homens, agora não dizem reino animal, porque reino não sei o que, vegetal, reino. Pastor Filho, o áudio está fechado. Nossa, meu Deus, o microfone fechou-se. Assim o diabo faz a todos que ele quiser, ou faz a todos aquilo que ele quiser, e ao seu belo prazer. Mata, rouba, destrói. E isso é o sangue de Jesus. Essa tem sido a realidade do mundo. Sim, o mundo está assim. O mundo está assim. Então, como se livrar dessas todas as maldições? Como se livrar delas? Como se livrar dessas cadeias? Primeiro passo, é necessário crer num libertador. É necessário acreditar num libertador que liberta os prisioneiros, que liberta aquele que quer, que, glória a Deus, que estão presos. Segundo passo, é necessário, depois de crer nesse libertador, é necessário agora obedecer a esse libertador, aceitar esse libertador, deixar que ele se torne o seu senhor, que ele se torne o seu guia, o seu condutor. E assim ele, ao se tornar o seu guia, o seu condutor, ele vai dando as instruções que são necessárias para você fazer, as orientações necessárias, as diretrizes necessárias para que você possa sair da situação em que você está e assim prevalecer contra os seus inimigos. Sim, porque na verdade um dia ele já fez a obra da redenção. Agora o que ele faz hoje é nos ajudar
a alcançarmos o nosso objetivo, que também é dele, claro, porque a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo, venha ao conhecimento da verdade e assim seja salvo. Mas o querer de Deus, ele pode não ser suficiente. Até foi suficiente pela obra que ele fez. Mas se o homem não reagir àquilo que Deus está a querer para com a humanidade, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E muitos não entendem isso, não entendem isso, ficam escandalizados. Ah, não, o pastor fulano, ele não quer entender, porque não sei o que. Não, não é isso. Ele precisa entender isso. Se a pessoa perceber e entender isso, oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Não haverá nada. Ele poderá pagar nada. Então, como eu dizia, é necessário, depois de crer no libertador, na existência do libertador, tem que aceitar esse libertador. Tem que aceitar ele. E ao aceitar ele, então, tem que ser humilde, sim, e obediente a esse mesmo libertador. Enquanto ele vai dizendo, enquanto ele vai mostrando o que você deve ou não deve fazer, tem que obedecer. Porque obedecendo esse libertador, glória a Deus, você estará a caminhar para a libertação. Estará a caminhar para a libertação. Estará a caminhar para a libertação. Glória a Deus nas alturas. Estará a caminhar para a libertação. Sim. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Estará a caminhar para a libertação, porque quando você creu na existência do libertador, e você aceitou ele, como está escrito, como seu Senhor, porque Deus ressuscitou dos mortos e está vivo, vai ser o imperador da morte, e assim, seguindo ele, as suas diretrizes, obedecendo o que ele manda, você vai alcançar o objetivo, porque você, ao crer nesse seu libertador, você vai assumir ele como seu Senhor, o seu Salvador, como agora o seu guia, como seu libertador, e assim tudo que ele estiver a mandar, você vai fazer. Porque você quer alcançar o objetivo final, e é ser livre, e assim permanecer ao lado do mesmo libertador, como um livre, servindo a ele, obviamente, mas servir a esse libertador, e a Jesus Cristo, é ser livre. Porque Paulo disse, aquele que serve do Senhor, liberto é do Senhor. Jesus disse que a escravidão dele é suave, o seu jugo é suave, o fardo é leve, o seu jugo é suave. A servidão dele é suave, uma servidão suave, é uma escravidão suave. Oh, aleluia! E glória a Deus nas alturas. Assim você vai obedecer, seguindo aquilo que vai orientando, e você vai obedecer. E na obediência você poderá alcançar a sua libertação, o seu livramento. Oh, aleluia! Você vai alcançar o seu livramento. Você já não vai viver mais aquilo que antes você vivia. Você já não vai andar mais segundo o curso do mundo. Você já não vai andar mais nos caminhos que você antes queria andar. Agora você vai andar num novo caminho. Ele vai dizer, não faça isso, faça aquilo, faça isso. E assim vai andar no novo caminho. E assim, ao andar nesse novo caminho, glória a Deus, o processo de libertação começará também a se fazer sentir sobre a sua vida. Porque a libertação é um processo. Glória a Deus. A libertação não se processa na sua totalidade quando se expulsam demônios. Sim, por isso aquilo é um ato de expulsar demônios. Mas a libertação se consome, ou então continua enquanto você vai aprendendo a palavra, vai ouvindo a palavra, você vai ficando limpo por dentro. Como Jesus, o Senhor, disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Importava somente que ele lavasse seus pés, como sinal também não só de que estavam no mundo, e então tinham que estar em constante purificação com esse mundo, entrando no tabernáculo, tinham que lavar os pés, tinham que se assim, não funcionou mesmo tomar banho, tinham que se lavar, tinham que passar ao lado onde estava a pia, os sacerdotes nesse caso. Glória a Deus nas alturas. Assim você vai aprendendo a palavra, e a palavra vai operando você a libertação.
a verdadeira libertação. E quando vem essa chave, você estará completamente livre do pecado, porque o pecado é uma cadeia, estará livre, e porque estará livre do pecado, nós estará também livre dos demônios. Os demônios vêm por causa do pecado. Estará livre dos demônios, também estará livre dos feiticeiros. Porque os demônios também eles vêm e têm poder sobre a vida do crente quando acham uma porta, né? Uma fraqueza. Mas não achando fraqueza, ele pode tentar vai sair da bandada, disse Jesus Cristo. Mas se aproxima o príncipe desse mundo. E se aproxima o príncipe desse mundo. Mas nada, aleluia, em mim, nada tenho com ele. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o vivo Deus. Assim você fica livre de todas as perturbações, ou então de todas as condenações. E porque você estará livre, então você estará em condições, glória a Deus, de servir o outro Senhor. Você estará em condições de servir o Senhor que agora que libertou você. Sim. Glória a Deus. Porque você agora foi liberto, porque agora está livre, está liberta. Aleluia. Louvado seja Deus. E porque está livre, eu liberto. Glória a Deus. Assim, glória a Deus, o processo se consumando, hoje vai se consumar completamente quando você nascer de novo e prosseguir em continuar a buscar ao Senhor até ficar cheio do Espírito Santo. O até mesmo pelo fato de nascer de novo já é uma grande coisa. Glória a Deus. Já é uma grande coisa. Então assim, as maldições, essas maldições desaparecem. E do momento que você, glória a Deus, terá recebido o Espírito Santo de Deus, as maldições foram cortadas. Todas as maldições são cortadas. E aí, porque você está se esforçando a continuar a orar, para continuar a se consagrar, o que vai acontecer depois? Glória a Deus, você se torna alguém preparado pelo Senhor. Como aconteceu com Gideão. Gideão, depois que teve um encontro com o Senhor Deus vivo, Deus mostrou a ele que ele estava em condições de ser usado pelo Senhor. E naquele momento, Deus mandou fazer um sacrifício. Aliás, ele foi até que pediu, não é? Na verdade, ele foi corajoso, foi perseverante, destemido. Aquilo que eu falei já, você precisa ser destemido, precisa ser corajoso, precisa ser perseverante em continuar a orar, continuar a buscar o Senhor, mesmo não vendo nada, mesmo em uma situação difícil. Ele saiu de lá da caverna, foi até o lagar para malhar trigo. Tudo complicado. O lagar é para triturar que as azeitonas, ou então as uvas, não é? Sim. Mas ele desceu lá no lagar para malhar o trigo, contrariando aquilo que é a natureza dos homens agricultores, e não só fabricantes de vinho e isso tudo. Assim, acredito que ele tenha sido mesmo daí. Não sei também porque eu falei que ia ser de Portugal. Sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus. Não estou dizendo que Gideão esteve lá em Portugal. Não estou dizendo isso. Lembrei-me que alguém havia falado se Paulo passou em Portugal depois que passou na Espanha. Glória a Deus. Porque Paulo, alguém diz que Paulo também bebia vinho. Glória a Deus. Mas isso é uma conversa. Pronto. Gideão desceu no lagar onde se moía que as azeitonas, então as uvas para fazer vinho. Estava lá. Aquilo foi uma atitude de muita coragem, muita fé e muita coragem. Quer dizer, ele disse consigo mesmo: se eu morrer, que eu morro, mas não vou estar morrendo nessa caverna como um covarde. Não. E Deus viu essa atitude dele e desceu por causa da fé. Homem corajoso, esteve lá, nem mesmo um anjo batendo. Aquele anjo é o anjo do Senhor, que é o Senhor, próprio Senhor. Ele não ficou apavorado, não correu, olhou para ele e ainda questionou. E foi que ele provou que era o Senhor, e o Senhor agora mostrou a ele que ele estava em condições de agora
se livrar, se libertar dos seus inimigos, e se libertar daqueles que eram seus opressores, dos seus opressores e também dos seus irmãos. E assim, porque ele conheceu e creu no libertador, no Salvador, então o que seguiu depois? O Senhor começou a dar ordenanças a ele, como eu disse, começou a dar ordenanças a ele, e ele começou a obedecer às ordenanças que o Senhor foi dando. E essas ordenanças que o Senhor foi dando a ele culminou porque com a libertação dele próprio, primeiro dele próprio, da casa do que? Da casa daqui. E a seguida da nação toda. Sim, é isso que acontece. Você vai conhecer o libertador, porque esse libertador vai conhecer ele, agora você vai precisar obedecê-lo, você vai precisar assumir ele como seu Senhor e assim obedecer ele, nas suas ordenanças. E essa obediência nas suas ordenanças vai fazer você ser liberto. E você vai ficar livre dos poderes malignos, das maldições familiares, porque Gideão foi liberto da maldição familiar. O que seguiu? Quem já leu a Bíblia lá no livro dos Juízes, você pode depois ler, vão ver que Deus mandou a ele sim. E assim ele o fez. Quando ele fez isso, aquele criou um alvoroço, quase foi morto. Até o próprio pai, mas Deus, como estava em ação, foi Deus que mandou, não foi morto nem ele, nem o pai dele, nem ninguém lá da parentela dele. E deixa aquele dia, Gideão ficou livre, ficou liberto do poder satânico, do poder familiar, do poder maligno, da parentela, ficou livre. E assim ele estava em condições de também ser usado por Deus para ser o libertador, ou então por intermédio dele Deus libertar os demais, os seus compatriotas, a nação, porque aquela era a vocação dele. Para você, se calhar a sua vocação não é libertar a nação ou os compatriotas do modo geral, mas é libertar a sua casa, quizá a sua comunidade. Glória a Deus. Mesmo libertando a sua casa, a sua parentela, já é grande coisa. Também é um instrumento da mão do Sagracinho. Tem que ter encontro com esse libertador. Depois de ter encontro com ele, porque você criou nele, conheceu ele, então tem que agora aceitar ele, obedecer ele, fazer dele aquilo que fala lá, como seu Senhor e Salvador, e obedecer as suas ordenanças. E assim você vai se fazer livre, vai conhecer completamente essa verdade, e essa verdade vai fazer com que você seja completamente livre, e assim a vida vai pegar você que eu não ser nova. Glória a Deus por Cristo, esse libertador, glória a Deus. Então se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eles passaram e tudo que eles fará novo. Vai
receber esses Jesus. Isso faz novo. E creio que não vai sobre a nação, o adorador instrui no inferno, mas veja Jesus sobre essa e leva-nos à prática da justiça, à obediência à palavra, à observância à palavra, e assim essa mesma palavra sendo luz ilumina nossos passos, nossos caminhos, para que a gente não ande pelos caminhos tortos, para que a gente não volte pelos caminhos tentar nos desviar. A mesma palavra ilumina-nos, mostrando-nos que estamos andando no caminho torto, e assim rapidamente, se darmos conta, prestarmos atenção, vamos voltar no caminho. E assim continuamos firmes no caminho. Se continuarmos firmes no caminho, glória a Deus, assim, nenhuma condenação mais, glória a Deus, que outra hora havia nas nossas vidas, haverá em nossas vidas. Para que se cumpra aquilo que Paulo disse. Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não está mais pelo Espírito. Posso ouvir amém? Atestar, ou então eu tenho certeza que me estão a ouvir, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Porque é um silêncio muito grande. Amém. Eu estou aqui a falar sozinho. Glória a Deus. Eles estão Amém. Amém, Posso ouvir pastor. amém? Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não foram vencidos não pelo sono, não é? Espero que sim. Eu estava vencendo o pastor José a responder mensagens, mas os demais no silêncio, não é? Glória a Deus. Já vou terminar. Então, esforçamos. Pode continuar, pastor. Senhor, e você já, Senhor, nosso Deus é fiel. Amém. Gideão se esforçou o suficiente, sacrificou, porque ele sacrificou, então derribou aquela maldição familiar. Que atuava sobre a sua vida, sobre, glória a Deus, sobre também que a nação, mas quanto maior for a maldição, quanto maior for a aflição, a dor. Eu queria ter que essa mensagem que todos estavam no Zoom permanecesse para que eu visse. Infelizmente, muitos estão preocupados, acabaram saindo. Depois, alguns também estão confiantes que vão ouvir o áudio. Ouvir o áudio é a mesma coisa que ouvir em primeira mão. Vale a pena ter ouvido o que não ouvir. Sim. A perturbação criavidade no espaço de tempo de 7 anos. 7 anos, pastor José. 7 anos. Não foram 7 meses, nem 7 semanas, nem muito menos 7 dias de escravidão, a serem subjugados pelos midianitas e empobreceram de tal maneira que tiveram que se esconder nas cavernas. Já viu um povo que abandonou suas casas, uma nação abandona suas casas e tiveram que se esconder nas cavernas, nas grutas, por causa do medo dos midianitas? Eles semeavam quando chegava a época da colheita, da ceifa. Os midianitas surgiam como gafanhotos e eles tinham que se esconder porque não tinham condições para enfrentar os midianitas. Eram escravos. Os midianitas lambiam tudo nas lavras. Foi naquele período que Gideão se revoltou e disse: não, eu prefiro morrer lá em frente de combate, lutando pela libertação da minha vida, da minha casa ou da minha parentela, do que morrer nessa caverna como um covarde. E isso que tem que acontecer consigo, meu irmão e minha irmã. E você já está no bom caminho, porque você está a batalhar, você está a lutar. Agora, persevere nisso. De preferência, morrer na frente do combate como um herói ou uma heroína
do que um recém-formado na caverna, como um escravo, uma escrava, um recém-formado, como um maldito, como uma maldita. Pero não aceite isso. Israel não aceitou isso. Então também, fé. Deus honra a nossa fé. Glória a Deus. Sim, pastor José. Uma revolta, glória a Deus, com fé e uma atitude de fé, atitudes positivas e não negativas, porque existem também atitudes negativas, mas positivas, manifestando uma revolta e de quê? E uma revolta de fé. Glória a Deus, porque existem também pessoas que fazem revoltas sem fé, as pessoas que ficam frustradas, se revoltam, nada, saber mais dela, saber mais dela, e vai logo que para o caminho dele, não fez nada, vai se revoltar. E na fé, Senhor Jesus Cristo, o seu Simão, no Senhor, São Gideão pensou que aquele cabrito que ele havia sacrificado foi dar ao anjo do Senhor, o cabrito, aquele guisado, aquele molho, o pão, deu ao anjo, pensou que seria suficiente ele fazer um sacrifício proporcional em que eles estavam a ser escravizados. Sim. E assim o anjo disse a ele: olha, o Senhor, nesse caso, vai lá derribar primeiro o altar de Baal, não pode servir ao Senhor, não pode servir ao vivo Deus. E assim a libertação com o altar de Satanás levantado no seu corpo. Não pode, Jesus disse, de Deus, versão de louvor, exaltação de buscar a Deus, enquanto o altar do diabo está levantado no seu coração. Para o Gideão, o altar estava lá levantado no bosque, mas para nós hoje, o altar fica levantado no coração. Na verdade, depois existe um altar físico dentro de casa, mas para muitos o altar é no coração. Como assim o altar no coração? Sim, quando você tem alguma coisa que interfere na sua vida espiritual, na sua fé. Quando nós temos alguma coisa, nos agarramos alguma coisa que é deste mundo, no aterro do pecado, que fazemos daquilo até de idolatria, ou então nos apegamos daquilo, pensamos até que nós estamos a idolatrar aquilo, mas estamos a idolatrar. É um altar que nós levantamos por aquilo. Sendo assim, nós estaremos a servir aquilo. E Deus não aceita que o seu louvor, a sua adoração, seja gratida com um outro ser. Não aceita isso. Deus pode repartir o seu poder, dar a um outro ser, a alguém, mas o seu louvor ele não dá a ninguém. Nem que a sua glória não dá a ninguém, nem o seu louvor é a imagem da escultura. Não. Assim Deus que ordenou a Gideão para que quebrasse o altar de Baal. Estava lá levantado, cujo sacerdote era o seu próprio pai. Depois de quebrar, na mesma noite o Senhor disse a ele: tem que matar o segundo boi de 7 anos. Porque quando eles estavam a ser escravizados num espaço de tempo, como já eu disse e repito, para incutir melhor isso dentro do seu subconsciente, ou então do seu intelecto, senão mesmo do seu coração, estavam a ser escravizados num espaço de tempo de 7 anos. 7 anos. Então tem que sacrificar um boi também de 7 anos. 7 anos de escravidão, 7 anos também de quê? Do boi. E quando ele fez isso, glória a Deus, agora Deus na passou e disse: agora sim, agora prepara-te para libertar
aleluia, os teus compatriotas, a casa do teu pai e aos demais, porque tu agora já estás livre. Já estás livre pela atitude que ele tomou de quebrar o altar e de matar o boi. Mostrou que ele renunciou à tradição familiar, renunciou ao pecado familiar, à maldição familiar, e assim, glória a Deus, foi liberto, porque ele levou até o bosque. Quando os sacerdotes de Baal descobriram isso, ficaram furiosos. Como eu já disse, queriam matar a Gideão e a seu pai. Mas seu pai defendeu o filho. E porque Deus também estava no controle, porque quando Deus manda, quando nós fazemos na ordenança do Senhor, ou então na obediência à palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, não há danos, aleluia, glória a Deus, vamos assim dizer, danos ou então como se diz na guerra, né? Consequências colaterais. Não há. Pode haver aparentemente uma pequena ou então retaliação da parte do diabo, mas o Senhor sempre vai nos guardar. O Senhor vai defender você, o Senhor sempre vai livrar você. Quer dizer, o pior jamais acontecerá. Você está obedecendo ao Senhor, está fazendo a vontade do Senhor. O inimigo vai reagir negativamente, vai se levantar com fúria, mas o Senhor está no controle. Glória a Deus nas alturas. E Gideão estava livre, porque você só vai poder ser libertador ou então ser usado como instrumento da parte de Deus para libertar os demais. Uma vez eu falei, se você a pessoa for já livre, se a pessoa ainda não é livre, como vai poder libertar os outros? Como vai poder ser um instrumento para a libertação dos demais? Não é possível. Um escravo não pode libertar outros escravos. Um prisioneiro não pode libertar outros prisioneiros. Não é isso, meus irmãos? Ou não é isso? Posso ouvir, hein? Vocês falarem? Não é isso? É possível um prisioneiro libertar outros prisioneiros? Não é possível. Não é possível. Não é possível, é impossível. Sim. Um liberto, sim, mas o liberto também tem que estar preparado. Tem que vai acabar sendo preparado novamente e ficar preso. Amém. O que acontece? Você nos liberta e ele nos prepara. Eu disse, essa coisa vai andar com o Senhor, ele vai dando orientações, você vai obedecendo humildemente e ele assim vai capacitando você, como eu disse, porque você nasceu de novo e as maldições já saíram, você se tornou livre das maldições, porque Cristo nos resgatou das maldições da lei. E ao nascer de novo, você fica livre de todas as condenações. E assim você vai prosseguir por um caminho, como eu já disse, até ficar cheio do Espírito Santo. E ao ficar cheio do Espírito Santo, você estará capacitado e capacitada para quê? Para ser o libertador dos demais, para ser o guia dos cegos, para ser luz daqueles que estão em trevas. Louvado seja Deus. Para ser o Cristo. Não fica escandalizado. Por isso eu disse que as coisas ainda são pesadas para falar a você. Para ser o Cristo para a sua família. Para ser o Cristo, que sabe, de acordo com a sua vocação, para a sua comunidade. Mas para não falar em Cristo, um outro dia eu vou poder explicar melhor. Mas acredito que isso não é motivo para vocês ficarem escandalizados. Espero que sim. Se houver alguém que tenha tido alguma indagação, pode questionar em off, porque não temos aqui muito tempo para poder explicar, não é? Pode questionar em off no meu zap, enviar a mensagem e eu poderei responder com toda a amabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o nosso libertador. O que significa o Cristo? O ungido. Cristo é uma palavra de origem grega. Você vê com ungido porque no que é hebraico não é Cristo, é Messias. Messias, mas em grego, glória a Deus, é Cristo. O significado é o mesmo, o ungido, o enviado, o ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o ungido, ou Cristo, se manifestou para quê? Para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Se manifestou para nos libertar. E ele já está no nosso meio. Então, ele quer que nós sejamos a luz. Quando ele primeiro dizia que ele era a luz do mundo, e ele dizia, enquanto a luz está convosco, andai. Sim, porque as trevas não vos apanham. Mas quando ele veio saber que ia embora, ele disse, vós sois a luz deste mundo, o sal da terra. E Jesus estava querendo dizer, estava querendo mostrar que agora
A responsabilidade vai ficar com vocês. Vocês têm que ser a verdadeira luz para resplandecer neste mundo que está em treva. Tem que ser sal para salgar este mundo. E é à toa que o próprio Jesus falou a Paulo: eu te ponho como luz para os gentios e como salvação para o quê? Os demais povos, gentios também nesse caso. E Jesus, o próprio Senhor, falou isso a Paulo, está lá no livro de Atos. Está lá. Para quem já leu isso, é só ver lá quando Saúl teve um encontro com Jesus, lá no capítulo 9 de Atos. E no outro capítulo também, ele próprio, quando dá testemunho diante do rei Agripa e os outros, o Festo, enfim, isso tudo, e governantes, ele também repetiu a mesma palavra. Glória a Deus, falando como ele foi chamado, como ele foi vocacionado pelo Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Foi constituído como luz e salvação para os gentios. E os gentios, quando ouviram isso, exultaram, se alegraram. Os judeus ficaram furiosos. Então, Deus faz isso conosco. Quando nós nos tornamos livres das condenações, das maldições familiares e outros males, e deixamos de ser servos do pecado, servos do quê? Os demônios, os diabos, tornamos-nos servos de Deus, servos da justiça, que obedecemos à justiça. A justiça é Jesus Cristo, e Jesus é o próprio vivo Deus. E assim, glória a Deus, o Senhor nos capacita, nos cobre com o seu Espírito Santo, então nos enche e faz de nós uma candeia acesa. Faz de nós a luz para iluminarmos esse mundo. E faz de nós um motivo para a salvação de muitos, porque ao olharem para nós vão ver Jesus. Louvado seja Deus. Eis que Deus quer pôr consigo, meu irmão, minha irmã. Busque ao Senhor. Isso só acontece com muita perseverança, com atitude de continuar, de renunciar ao mundo, de atitude positiva e de seguir ao Senhor, de crer no Senhor e de seguir ao Senhor Jesus Cristo, obedecendo a palavra dele, perseverando em oração, vigiando, glória a Deus, orando e jejuando, como cantava naquela canção. Se as águas do mar na vida quiser te afogar, quiser te afogar, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Sim, e outras partes, né? Orando, jejuando, isso tudo, começa bem sabido, esse hino. É nisso. Persevere, continue, e Deus é com você. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, rico e poderosamente. Glória a Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, pastor. Deus esteja louvado. Amém. Recording stopped. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sei que já estão com sono. Glória a Jesus. Quem quiser já sair, pode sair. Para também descansar. Quem quiser descansar. Glória a Jesus. Já chegamos mesmo, nós já terminamos. E amanhã será um outro dia, estaremos juntos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Thelma Rodrigues, holandesa, a irmã Paula Elamba. Glória a Deus. Nas terras brazucas. Amém. A mamãe Luzia, glória a Deus. A irmã Nela Lopes, nas terras francesas, a francesa gaulesa, a francesa. Moenho, glória a Deus. Irmã Marta. Isaías Santos, nas terras brazucas. Gina Pataca, nas terras lusas. Glória a Deus. Gilson Rocha, nas terras brazucas. Francisca Aldenir Marreis, nas terras brazucas. Elizabeth Tito, nas terras mongolê, nesse caso. Ruth Daisy, glória a Deus. Aleluia. Nelson Oliveira, brazucas. Pastor José Carlos, brazucas. Perpétua, glória a Deus. Perpétua de Jesus, Perpétua de Jesus,
É na Polônia, não é? Acho que é Polônia, uma coisa desse. Glória a Deus. Noruega. Norueguês. Esses países não fazem muita confusão, esses países lá do leste. É Noruega, Polônia, Lituânia, enfim, esses países. Muitas vezes que acabo me confundindo. Glória a Deus. A norueguesa, louvado seja o nome do Senhor. A Mauriceia Silva, a Brazuca, glória a Deus. Mãe Yolanda Irene, louvado seja Deus. Nas terras lusas, mas também com o sangue angolano, com o sangue mongolês. Mamãe Tânia Caetano, nas terras brazucas. E o pastor Filho Boas, nas terras angolanas, ou então, mongolês, digamos assim. Vanessa Oliveira, nas terras brazucas, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Pastor José, tem alguma coisa a dizer? Glória a Deus, não, pastor. Estamos aqui escutando, pastor, o hino. Eu já terminei, né? Estou aqui a tentar tocar um pouquinho meu violão. Comecei aqui, eu vou tocar um pouco, tentar puxar um pouquinho do ânimo. Quer dizer, ânimo entre aspas, né? No fundo, aqui na minha casa eu toco à vontade, tem, porque parece em outros lugares eu toco bem melhor do que na igreja. Na igreja você nem imagina que por isso eu até parei de tocar nos cultos. Quando o culto estava de manhã, tem um tecladista e o outro rapaz que toca viola, costuma tocar o violão, chegaram atrasados, não por livre espontâneo dos mesmos, por causa do transporte que tem levado as pessoas que chegam atrasadas, ou que foi pegá-los tarde. Então eu estava lá a tocar o violão, mas o violão que eu estava tocando não é esse que está comigo, é o outro lá, já não tem condições, né? Deram muitas quedas ao violão, os rapazes lá que na igreja têm tocado, podem dar a aprender o violão. Não basta somente aprender, não é necessário ter cuidado com o instrumento. Eu tenho dito, existem muitos falsos professores, falsos mestres, fazem-se passar de mestres, ou então de professores de música ou de violão. Não só de música, como em outras ciências. Só que eles estão preocupados em ensinar os acordes e as notas aos alunos. Os alunos só sabem tocar notas e os acordes das canções, mais do que isso não sabem afinar o violão manualmente, não sabem nem sequer uma cordas, uns com dificuldade, aos empurrões, tudo trocado, não sabem nem sequer cuidar do instrumento, complicado. E assim vão quebrando, vão dando queda aos instrumentos, vão estragando o instrumento é novo, mas em pouco tempo o instrumento foi-se embora. São Jesus. E eu estava chateado, porque quando estava a tocar, eu sentia o violão, quer dizer, assim desafinar por si. Mas o violão que a pouco estava a tocar, estava tudo bem, mas está desafinado. Pronto. Até por isso pensei que fosse o som assim, embora também o próprio equipamento sonoro também não estava a ajudar em nada. E aquilo estava já a me irritar. Eu quando começo a sentir isso, aquilo já me queria dizer, estava só a tocar, como não poderia parar, já tinha começado a tocar, não porque após não achasse que eu estava aí a brincar. Continuei só a tocar, mas estava a tocar sem mais aquele ânimo de continuar a tocar. Não, mas assim o pastor não é de ânimo muito leve, muito... Não tem nada a ver, porque há coisa que nós temos que banir, digamos assim, banir no bom sentido, não é? Temos que acabar com aquilo. Na música ele fala, existe a improvisação. Improvisamos, mas até a própria improvisação pode ser bem feita. E para ser bem feita, as condições também têm que ser favoráveis. E nós é que organizamos as condições, as pessoas. Cada um no seu devido lugar tem que saber fazer as coisas. Só que quando há anomalias, acaba complicando tudo. Por isso, muitos mestres que eu conheço, e não só de modo geral,
prefere não arriscar para não pôr em causa a sua reputação. Mas como nós não fazemos por a glória dos homens, por isso muitas vezes eu já arrisquei e até já falhei várias vezes por causa do que... Amém, pastor José. O zelo é mesmo isso. Por causa do que? Das condições sonoras péssimas, já me esforcei em fazer as coisas e depois deu completamente errado. E as pessoas nem quiseram saber que é por causa das péssimas condições sonoras existentes, até mesmo dos instrumentos, coisas do gênero. Claro, aqueles que têm algum entendimento e perceberam, não é por causa daquilo que tal. Mas uns não quiseram saber. Mas como nós não fazemos para a glória nem a honra dos homens, e eu disse, eles não sabem nada, se estão aí a falar, não sabem nada. E eu avancei, eu estou aqui. Mas só que para não continuar a entristecer a minha pressão, ficar até chateado contra os mesmos que deviam fazer o que eles o que é direito deles, ou então dever, eu não digo direito, dever deles, preferi pôr um basta. Mas por causa de constantes solicitações das pessoas, não, pastor, para tocar, para não ser o próprio tecladista, não, mas o pastor ia voltar a tocar, para voltar a tocar, meu irmão, está aí o rapaz que está tocando contigo, não, mas, quer dizer, começar a mostrar suas razões, não é? Também não posso me dividir, como é que eu vou ficar a tocar violão e depois tenho que subir no altar? Tenho que girar de um lado para o outro. Não dá certo, toca violão, depois tem que parar, porque tem que atender aí, depois está chamando, porque alguém está chamando, tem que... não dá certo. Se tiver tocar violão, tem que sentar aí como guitarrista, a tocar, ou como violonista. Enfim, eu gosto de tocar, no fundo foi como qualquer músico, né? Até mesmo que canta, tem que sentir a inspiração, tem que sentir a música, tanto a música tocada, ou tocando o instrumento, ou cantando, tem que sentir a música por dentro. Não, mas para você expressar que se eu estou a tocar, tenho que sentir que eu estou a tocar. E não estar a procurar o som a vagar lá no ar, enfim, e sem ter a real ideia do que estou a fazer, que estou a tocar, se fosse as palpadelas. Não faz sentido. Mas creio que a situação há de mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Vai ser muito bom, pastor. Bem, pastor. Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor Cristo de Nazaré.